Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, a graça e a misericórdia de Deus nos compõe a estar unidos mais uma vez nesse horário, pela graça e misericórdia dada por Ele somente. Nós estamos felizes por mais uma ocasião que Deus nos concede, né? Hoje era para estar lá na igreja, mas resolvi fazer um escritório, né? Poupando um pouco a voz, para culto de sábado. Deus abençoe a cada um que está entrando aí, né, por primeira vez ou mais vezes, que o Espírito Santo nos conforte e nos ajude, tá bom? Nós vamos já anunciar a Escritura aos Hebreus capítulo 3, verso 15 e 16, e também o verso 18 e 19, tá bom? Hoje nós vamos meditar na mensagem, a influência de outro, mas nós vamos ouvir uma faixa musical e nós vamos comentar alguma coisa e passar a mensagem, tá bom? Deus abençoe. Existe uma sombra sobre mim, e escondido nesta sombra eu estou. Sombra do madeiro ensanguentado, que nele um dia foi pregado, alguém que tanto me amou. Sombra do madeiro ensanguentado, que nele um dia foi pregado, alguém que tanto me amou. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Nesta sombra, um refrigério que faz a dor desaparecer. Se você quer ser livre do seu fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Glória a Deus, você quer ser livre do seu fardo, tu serás
aliviado, se nesta sombra se esconder. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Amém. Glória a Deus. Em Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Ainda bem que temos a sombra da cruz sobre nós, né? Enquanto muitos têm outros tipos de sombra, o povo de Deus tem a sombra da cruz sobre ele, guiando os passos, dirigindo. Aos Hebreus, capítulo 3, verso 15, 16, 18 e 19, diz assim para nós: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Agora vamos ver 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram rebeldes ou desobedientes. Veja, 19. E vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Ouvintes amados, sabemos que a incredulidade, a murmuração, faz com que um homem, uma mulher se afaste do poder, dos cuidados de Deus. E nós sabemos que, se pegarmos toda a Escritura, o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai ver que sempre alguém que desobedeceu a Deus só teve que pagar o preço. Mas Deus, como é rico em misericórdia, Ele estende as suas mãos amigas, mãos de cuidado sobre nós, e faz com que nós possamos receber os seus cuidados. E cada um que recebe os cuidados de Deus estão guardados, protegidos por Deus. Mas o profeta, na mensagem aqui, influência de outro, ele diz que nós precisamos estar sempre em ação, ativo na obra, no chamado, nos cuidados de Deus. Tudo que Deus designou, propôs para o seu povo deveria estar em ação. Amém? Então, o profeta diz que nós, às vezes, temos muitas formas de dignidade mundana demais. Muito influenciados demais. Muitas cargas pesadas sobre nós. E, às vezes, não paramos para estar em ação diante de Deus, para receber uma comissão verdadeira, uma unção benigna, para podermos caminhar dignamente diante de Deus.
E às vezes escolhemos caminhar dignamente diante do mundo, dos homens, mas precisamos estar em ação. E todos que entrarem em ação sempre foram pessoas simples, tratando de casa, um camponês, um lavrador, um homem que sempre cuidou dos seus cuidados, né, naturais, da sua vida cotidiana. Deus não quer, às vezes, muitas vezes nós achamos que Deus quer pessoas ilustres. Deus pode até permitir entrar, mas a maior parte das vezes Deus vê pessoas simples, né, do seu lado. Então, pessoas simples entraram em ação através do batismo do Espírito Santo, através do chamado de Deus, né? E foram testemunhas. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz: "Enviei testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra." Pessoas que realmente receberam, né? Mas também tem uma promessa em Lucas 24:49, que sobre vós descerá a doçura do Espírito Santo. Temos que crer assim, né? Mas precisamos ouvir, reconhecer e agir dentro da vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. E eles permaneceram no cenáculo em ação, esperando a descida do Espírito Santo. Toda a igreja, todo o povo, todo indivíduo que fica em ação, esperando o cumprimento das promessas de Deus, Deus virá visitá-lo. Amém? Então eles permaneceram até que do alto veio o batismo do Espírito Santo na vida dele. Você espera em Deus, espera na Bíblia, espera nas mensagens, espera nas promessas de Deus, que Deus vai te dar o batismo do Espírito Santo. Fique em ação, crendo na cura se você está doente, crendo na libertação se você está perturbado, crendo que Deus vai tirar você do lamaçal, do pecado, da inferioridade e colocar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que essa mensagem sirva de ajuda para você, meu irmão, minha irmã. A mensagem de Deus enviada para as servas. Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo, nós vamos continuar a mensagem aqui, a partir do parágrafo de número 140. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Eu posso provar isso para você. Amém. Veja aquele anjo do Senhor parado no canto, exatamente sobre um homem assentado aqui. Seu nome ele é um reverendo, Senhor Witt. Ele é de Virgínia, correto? Sofrendo de esgotamento nervoso. Se o Senhor for ele pôr no seu coração, o Senhor pode ir para casa e ser curado. Crê nisso, Senhor? Está bem, vá para casa e fique curado. O esgotamento nervoso acabou. Assentado bem ali. Seu nome é Murray. Ele vem de Illinois. Ele tem um problema retal. O senhor crê nisso, Senhor? O senhor crê nisso? Foi desconhecido para o Senhor. O senhor crê nisso? Isso deixará. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Deus se aproximando. Aleluia. Considera-se um pecador. Mas o povo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja a cruz. Envia-me a mim, Senhor, aqui sou eu. Não importa quanto me desprezem, quanto isto, aquilo ou aquilo mais, envia-me a mim. Ele é aquele mesmo Messias. Ele está bem aqui agora. Eu o vejo novamente. Amém. O que é? Aquela mulher entrou em ação. Ela tomou aquelas asas e começou a voar. Ela entrou em ação rapidamente. Quando o apóstolo Pedro, quando ele tomou Deus em sua palavra um dia sobre o mar, ele havia pescado a noite inteira e não havia tirado nada. E Jesus veio até ele, ele disse: lance a sua rede do outro lado do barco. Ele disse: Senhor, eu sou um pescador. Eu sei quando eles mordem e quando não. Eu sei onde eles estão e onde não. Porém, eu tenho pescado a noite inteira e não tenho nem mesmo tirado um pardão.
Agora, se tu dizes para lançar ali, eu sei que não há peixe ali, porém em tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Amém. Glória a Deus. O que ele fez, ele entrou em ação. Amém. Um tanque cheio de água aqui. Se você nunca foi batizado no nome de Jesus, é tempo de entrar em ação. Aleluia. Se você é apenas um membro de igreja e não conhece a Deus pelo batismo do Espírito Santo, é tempo de entrar em ação. Amém. Glória a Deus. Correto? Cubra a sua face em reverência. Cubra os seus pés em humildade e incline os seus joelhos e entre em ação. Se você não conhece a Deus, entre em ação. Quando o homem cego que não podia ver, quando Jesus falou com ele, cuspiu um pouco de barro e colocou isso em seus olhos e o fez para curar. Quando ele fez, ele entrou em ação. Ele difundiu sua fama. Ele não tentou levar a bola. Porém, irmão, ele difundiu sua fama através de todas as regiões em redor. O que ele fez? Ele entrou em ação. Uma vez um homem cego foi curado e disseram: esse homem é um pecador, você nem mesmo conhece. Ele disse: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Em visto bem sei, e uma vez fui cego, eu posso ver agora. Ele fez, ele entrou em ação. Então o que a igreja necessita? Entrar em ação. Temos fama demais, nós temos dignidade mundana demais. Nós necessitamos entrar em ação. Amém. Ele difundiu sua fama por todo lugar. O povo do Pentecostes, eles não conheciam muito. Eles não podiam assinar seus próprios nomes, alguns deles. Eles estavam assustados. Eles entraram no cenáculo. Porém, um dia, o que eles fizeram? Eles subiram ali em obediência à sua palavra. Eles tomaram a sua palavra. Oh, se as pessoas hoje apenas tomassem a sua palavra, então elas entrariam em ação. Ficar na cidade de Jerusalém, Lucas 24, 49. Recebereis o Espírito Santo, depois disso a promessa, depois disso o Espírito Santo que há de vir sobre vós, então vós me sereis testemunhas. Atos 1, 8. Lucas 24, 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa do Pai, esperai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 10 dias, 4 meses, 6 meses, não fazia nenhuma diferença. Até. Quanto tempo tem isso? Apenas até. Quando você pede a Deus por algo, permaneça exatamente ali até. Amém. Permaneça até. Até o quê? Até que isso aconteça. Declare isso como seu. Creia nisso. Segure nisso. Entre em ação. Testifique sobre isso. Testifique, não tenha medo, entre em ação. Eles estavam no cenáculo pelo quê? Louvando e bendizendo a Deus. Pelo quê? Pela promessa. Eles sabiam que ela tinha que acontecer. Aí está você, entre em ação, louvando a Deus até que a promessa seja cumprida. Você crê a promessa? Se você crê que Deus cura, permaneça em ação. Se você crê que Ele vai chamá-lo agora e você está segurando Ele, permaneça em ação. Amém. Permaneça em ação. Você tem 2 asas, logo use-as. Permaneça em ação. Agite-as de um lado para o outro. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Você não pode simplesmente gritar santo, santo, santo. Você tem que dizer: Senhor, eu creio. Permaneça em ação. Amém. Eles permaneceram em ação até que veio um som do céu como um vento veemente e impetuoso. Então, verdadeiramente houve ação. Então, eles entraram em ação. Irmão, irmã, o que nós temos visto acontecer nesses últimos dias, deveríamos colocar em ação. Amém. Nós deveríamos estar em ação. Isso é exatamente correto. Nós nos sentamos por aí como se fosse algo. E bem, as pessoas se assentam por aí, pessoas pentecostais, o Senhor opera algo e eles dizem: isso é muito bom. Oh, que coisa! Não se parece muito com o serafim que vive perto de Deus. Isso é correto. Um mensageiro que até mesmo está mais perto de Deus. Você se torna seu filho no outro lado do altar de bronze. O serafim está no altar de bronze, porém você, como filho ou filha, vai diretamente à presença de Deus. Você não tem que passar por nenhum sacerdote e todas essas coisas. Ele é o seu sacerdote, está vendo? Vem ali em sua presença como filhos e filhas.
Irmão, eu creio que nós temos mais do que 2 asas. Amém, nós temos o Espírito Santo, isso é correto. Porém, nós deveríamos estar em ação, com reverência e humildade. Não em ação para tentar empurrar algo em alguém, porém com tal reverência e humildade que nós poderíamos entrar em ação e dizer: ai de nós temos visto a presença do Todo-Poderoso, nós temos visto visões acontecerem, exatamente o que ele disse. As obras que eu faço, vós também as fareis, mais do que estas coisas fareis, pois eu vou para o meu Pai. Nós temos visto mais acontecer que jamais foi escrito bem. Bem, nós temos visto mais acontecer em uma reunião com aquelas coisas do que aquilo escrito na Bíblia. Isso é correto. Mais em uma reunião do que foi escrito nos 33 anos e meio de sua vida. Isso é correto. Pense nisso. Nós temos visto isso com nossos olhos. Nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto isso ser predito, acontecer. Observamos isso. Aleijados, cegos, coxos, fracos, coisas preditas que aconteceram exatamente com precisão. Nunca falharam. Não, isso deveria nos colocar em ação, com humildade e reverência. Vem diretamente ali do passado, nos tempos da Bíblia, quando a coluna de fogo pairava sobre Israel. E ele se fez carne que habitou entre nós. Eu vim de Deus e retorno para Deus. O Paulo ouviu e caiu sobre sua face. Um grande mestre como Paulo, ensinado sobre Gamaliel. Rolou no pó e clamou: Senhor, Senhor, quem és tu? Eu estou pronto para ir. Um grande homem, o que ele era. Um erudito. E ele humilhou-se, porque ele viu a coluna de fogo. Não somente nós, com nossos olhos, a vemos movendo-se entre nós, porém nós até mesmo a temos em científico. Isso deveria nos colocar em ação. Nós devemos fazer a mesma coisa que ela fez lá no passado. Ela ainda faz hoje, a promessa do Pai. É coisa, o que é, vem para vindicar a palavra, para provar que a palavra é assim. Isso deveria colocar a igreja em ação, você não pensa assim? Com 2, ele cobria sua face, em reverência. 2, ele cobria seus pés, humildade. Com 2, punha-se a trabalhar. Para longe ele ia, colocava isso em ação. Agora, nós deveríamos estar em ação a respeito da palavra. Nós deveríamos contar às pessoas. Os sinais de sua vida aparecendo. Em todo lugar nós os vemos projetar-se na palavra. Nós ouvimos o Espírito Santo vir e nos dizer certas coisas que estão se preparando para acontecer. Não há mais do que 20 anos atrás, partindo bem desse edifício mesmo, ele falou do presidente Kennedy sendo eleito. Ele disse exatamente o que ocorreria, que as mulheres e assim por diante colocariam esse sujeito dentro, exatamente o que ele seria, e nós sabíamos disso desde o princípio, ele disse precisamente o que aconteceria. E aqui está hoje. E aqui está essa conferência surgindo, a federação da igreja e tudo se unindo. Porque isso não nos coloca em ação, isso é correto. Palavra por palavra, como ele falou, tem sido cumprida bem perto de nós. Isso deveria nos colocar em ação. Como o profeta, nós temos visto o resultado ou a aproximação do desaparecimento. A rejeição, as exaltações das denominações perdem os seus lugares. Como Isaías, ele esteve ali. Ele era um homem denominacional para começar. Ele estava apoiado sobre o rei, porque ele era um homem bom. E ele viu o que a exaltação de si próprio fez a ele. Isso o retirou para sempre. E nós temos visto o que a exaltação de si própria da denominação tem feito à igreja. Retirava a assim chamada igreja denominacional fora do ringue para sempre. Diga-me quando uma levantou-se depois que ela caiu. Onde está? Reveja as histórias, reveja qualquer igreja que já caiu. Então logo ela organizou, ela caiu e ela nunca voltou novamente. Os dias nunca retornou ao templo novamente. Ele foi leproso o restante dos seus dias e foi enterrado leproso. Sim, Senhor. Agora, o profeta viu o que isso fez. Ele viu o que essa exaltação fez. Olha, nós estamos com quase cada... Ninguém pode entrar em nossas denominações a não ser que receba um teste perante o psiquiatra para ver se o seu QI é certo ou não. Ele tem que ter um DDD, PhD, antes que ele possa até mesmo vir para falar conosco. Nossas juntas não aceitarão se ele não o fizer. Ó que coisa!
o melhor grupo da região venha, olha nossos carros que estacionam em nossos estacionamentos. Eles são Cadillacs e Rickenbackers e assim por diante. Nós temos visto essa coisa morrer, nós temos isso morto, e a coisa inteira tem se tornado cheia de imputadas, tornou isso feridas fétidas, melhor dizendo, como a Bíblia chama isso. É só feridas completamente. Isso será mal, isso é correto. Espiritualmente falando, eu estou dizendo isso. Está vendo? Nós devemos soltarem a palavra de Deus e exaltar os credos. O que nós vemos isso fazer? Atingiu com lepra, incredulidade. Mas que coisa! Como Uzias tentou tomar o lugar de ser ungido, do ofício ungido depois que ele havia sido atingido, e ele constatou que ele havia falhado. E nós temos visto essas igrejas tentarem tomar o lugar do ofício ungido para pregar a palavra de Deus e se tornaram estonteados com isso. Elas não sabem o que fazer. Coloque a palavra diante deles, eles não sabem o que fazer. É horrível. Nós cremos que isso foi para o outro dia. O que é? Eles estão confundidos. Como você pode manter o ofício ungido de Deus e negar a sua palavra ungida, a qual é Ele próprio na forma de palavra? Como você pode negar que a palavra está correta e então ainda dizer que você está ungido com o Espírito? A única coisa que manifestará a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. Quando Ele, o Espírito Santo, vier, Ele tomará essas minhas coisas e as revelará a vós. Isso é correto. Como você pode tomar o lugar do ofício ungido e pertencer a um credo ou denominação? Elas estão mortas! A coisa a fazer é prostrar-se e clamar: Senhor Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Sim, Senhor. Aquelas denominações tentam tomar o lugar da Igreja Santa. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu Filho. Nós cremos na Santa Igreja Católica Romana e todas essas diferentes coisas. Nós cremos na comunhão dos santos. Eu creio na comunhão de Cristo. Sim, Senhor. Eu creio que os santos estão na glória, seguramente. E eu creio que nós temos um mediador entre Deus e o homem. Sim, Senhor. Empurre essa coisa. Aqui a Bíblia contradiz isso. Eles dizem, bem, isso é a Bíblia. Isso é Deus. A palavra era Deus. E a palavra se fecharam e habitou entre nós. Agora a palavra está em nossa carne, fazendo-se mesmo manifestada, ungida pelo Espírito Santo. É por entrar em ação. Isso é correto. Os efeitos da visão sobre o profeta. Ó, que coisa! Fez com que ele confessasse que era um pecador, profeta ungido. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou errado. Eu tenho pecado. Eu próprio sou impuro. Ele era um pecador. Ele confessou o seu pecado. Sim, Senhor. Fez com que um profeta de Deus confessasse que ele era um pecador. Isso é o que a visão fez. Algum DVD, PhD, riem-se disso. Supostamente são certa hierarquia de alguma igreja. Vocês ouviram o que o cardeal disse no noticiário de hoje? Ele disse, alguns que ensinam que o retorno do Senhor breve vem. Ele disse, porém, naturalmente, nós teremos que nos livrar desse grupo. Nós desejamos unir a religião mundial. Precisamente. Vocês, pessoas, não adormeçam agora. A coisa está mais perto do que vocês pensam. Esse sujeito até que é bem aquele que não conhece José, você sabe. Observe, bem simplesmente tão astucioso quanto possa ser. Eles têm o domínio bem aqui nesse último lugar, onde eles tomariam uma imagem para isso ao tomar a confederação da igreja e fazendo isso falar exatamente do mesmo modo que a besta falou. E dar a isso o poder para perseguir todas as pessoas pias. E mudarão os tempos e as leis de Deus, precisamente o que isso disse. Nós chegaremos nisso mais tarde. Está tarde demais hoje à noite. Porém, nós, de qualquer modo, vocês conhecem isso. Sim, Senhor. Isso fez com que ele mesmo confessasse ser um pecador. Ora, se fosse um pretensioso de hoje, eles diriam, bem, eu sou o doutor fulano de tal.
ouvi um bispo dizer, quando eu chegar ao céu, sabe o que eu vou fazer? Disse, eu vou até Jesus dizer, tu sabes quem eu sou? Eu sou o bispo fulano de tal. Ele disse, sim, eu ouvi minha mãe falar do Senhor. Disse, um povo que crê na Bíblia é como andar em água lamacenta, não se sabe aonde vai. Não pense nisso, ele é meu guia. Eu estarei pregando sobre isso amanhã à noite. Sim, Senhor. Ele o guiará através das águas lamacentas que há para atravessar, todos os bancos de areia perigosos e todos os lugares altos e lugares baixos. Seja onde quer que for, ele me guiará para o outro lado do rio da morte. Amém. Ó, sim, Senhor, ele o guiará. Quando a morte vier, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, tu estás ali. Se eu fizer a minha cama no inferno, Davi disse, ali está ele. Se eu tomar as asas da manhã, voar para longe, ali está ele. Ele sempre está diante de mim, logo eu não serei movido. Amém. Oh, que coisa! Tome aquelas asas e entre em ação agora. Sim, Senhor. Este profeta entrou em ação rapidamente também. Ele ficou de joelhos. E ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Então, logo que ele confessou, então veio a limpeza. Você tem que confessar primeiro. Eu desejo que você note, quando esse profeta fez isso, um homem que esteve com o governo federal, um profeta vindicado, e logo que ele teve essa primeira visão, ele nunca havia tido visões antes. De outro modo, ele teria tido. Ele sentia a direção de Deus e ia de acordo com a palavra, porém desta vez foi uma visão clara. Ele gritou, eu sou um homem de lábios impuros, e todas essas pessoas são impuras. Ai de mim, porque eu vejo a glória de Deus manifestada. E nós apenas olhamos nisso, nós deveríamos estar voando para longe. Está vendo? Está vendo? Eu sou um homem de lábios impuros. Ele desceu ao altar e ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, Senhor. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Pois eu que tenho visto manifestado bem aqui, eu vejo um anjo estremecer a coisa, eu ouvi falar, e algo se moveu ali atrás. Amém. Eu espero que você não esteja adormecido. Oh, que coisa! Alô, e algo aconteceu! Glória! O que aconteceu? Então nós constatamos que ele confessou seus pecados, e exatamente tão logo que ele o fez, essa grande voz que havia estado falando voou para baixo, tomou sua mão, tomou a tenaz, apanhou uma brasa, colocou sobre sua mão, veio e colocou sobre os lábios de Isaías, e o limpou. Note, ele nunca o enviou para obter um título acadêmico de PhD. Ele nunca lhe deu um livro de regras para aprender. Porém, Deus estava mostrando ao profeta que seu poder de limpeza era através do fogo tirado do altar. Amém. O poder de limpeza de Deus hoje não é recitar um credo ou se unir a uma igreja. É o poder do Espírito Santo de fogo que desce e limpa o homem de toda a sua incredulidade. Amém. A maneira de Deus de limpar um profeta é através do fogo, não através do credo. O que um profeta saberia sobre o credo, que vai ser usado por Deus. A palavra vai ser feita manifesta através dele. Logo, ele não poderia dar-lhe o credo. Ele se agarraria nesse credo. Então, ele tirou o fogo do altar e limpou o profeta. Confissão primeiro, então limpeza através do fogo. Glória a Deus. Oh, observe, confissão primeiro, limpeza segundo, comissão terceiro. Amém. Aí está você. Primeiro, confissão. Eu estou errado. Segundo, limpeza. Justificação. Santificação. E o batismo do Espírito Santo. Está vendo? Confissão. Limpeza. Comissão. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Esses sinais seguirão aos que crerem. Amém. Amém. Glória a Deus. Depois da confissão vem a limpeza. Depois da limpeza vem a comissão. Pregar o Evangelho, curar os enfermos. Não importava o que as pessoas diziam. Finalmente, esse precioso pequeno profeta morreu sob a perseguição ao ser cerrado em pedaços com uma serra.
Lembre-se, foi quando Isaías fez a sua confissão que ele estava errado. Ele havia estado completamente errado. Ele havia estado se apoiando em seu credo, está vendo? Se apoiando no homem, um assunto feito pelo homem. Ele viu um rei que era um grande homem. Ele era um homem religioso. Porém, ele viu que todos os homens falham. Está vendo? Porém, quando ele mudou isso, ele olhou aqui para cima e teve uma visão de quem era Deus. Então ele disse, eu quero confessar que eu estou errado. Aqueles velhos credos não funcionaram mais, porque eles estão mortos e falidos. Está vendo? Eles estão feridos de lepra. Porém, eu vi a glória de Deus feita manifesta. Um credo não pode manifestar isso. Um credo não pode dizer isso dessa maneira. Um credo não pode fazer isso dessa maneira. Necessita de Cristo para fazê-lo dessa maneira. Então, logo que ele viu isso, ele disse, agora eu tenho estado completamente errado, Senhor. E então veio a limpeza, logo veio a comissão. Oh, que coisa! Foi então que o Isaías purificado, quando Deus chamou, quem irá por mim? Foi Isaías que disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o profeta purificado. Oh, não está vendo você influência? Não tome influência de Marcela. Eu espero que não seja esse o nome aqui dentro. Não tome os nomes de a influência de alguma menininha que vai à escola secundária com você, ou à escola comum. Ou a vizinha do lado que corta o seu cabelo e usa shorts. Não tome essa influência. Não tome a influência de algum pastor de credo que negaria a palavra de Deus e lhe daria um credo. Não tome essa influência. Porém, permaneça ali até que você veja a glória de Deus cair. Veja algo se mover pelos seus efeitos e veja isso acontecer exatamente da maneira que Deus o disse. Então clame, ai de mim, Senhor, eu tenho estado errado. Limpa-me agora, Senhor. Limpa-me. Espírito do Deus vivo, cai em frescor sobre mim. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando. Então ele respondeu, mestre, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava pronto. Ele havia visto algo. Sim, Senhor. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa, diz anunciando que Jesus os leva para o céu. Algo tem que ser feito. É mais tarde do que nós pensamos que é. E a visão de Deus de tal modo influencia as pessoas, que elas possam ver que o mesmo Deus que estava no templo com Isaías é o mesmo Deus em seu santo lugar hoje. Ele está no santo lugar do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Ele uma vez fora carne, agora ele é Espírito se movendo entre seu povo, mostrando-se vivo. Não um credo morto, porém um Cristo vivo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, Isaías, rapidamente responde, mestre, aqui envia-me a mim. Vamos orar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Com nossas cabeças inclinadas, o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, torna-o útil para o seu Senhor. Juntos. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Conosco. Agora, talvez seja o seu vizinho, talvez seja a mulher com quem você trabalha, o homem com quem você trabalha. Porém, há muitos são os que vão expirando em credo e denominações.
ó, sem ter esperança de ver Deus. Ai, depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Glória a Deus. Fala a Deus. I saw a vision from the Lord. I saw it happen. Can I be quick to answer? He's already spoke now. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord. Aleluias. Agora, com suas cabeças inclinadas, eu me pergunto se hoje à noite, como eu lhes disse que ao vir, eu tento estudar algo que eu penso que lhes ajudaria. Vocês viram esse profeta? Ele foi um grande homem. Ele nasceu para o propósito de ser um profeta. Ele descobriu que ele havia tomado o caminho errado. Ele estava se apoiando na força de Uzias, um rei. Ele viu que não se pode apoiar na força da carne. É perecível, é errado. Porém, olhe para o alto e veja Deus assentado no alto no seu trono. Olhe lá em cima para Jesus, ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixe-o apanhá-lo no Espírito, observe e veja se ele não é o mesmo ontem. Quando aquele pequeno Isaías viu a visão de Deus se mover para baixo e entrar naquele templo, ele estava pronto para confessar o seu erro. Ele estava pronto para confessar que ele não fez nada certo. E ele voou para a nação, então. E ele fez tudo o que era certo, então. Tudo o que ele podia fazer, até que finalmente ele selou seu testemunho com o seu sangue. Eu penso que esse seria o sentimento de todos nós. Quantos sentem que vocês gostariam de dizer, ouvir Deus dizer, que vocês gostariam, vocês diriam a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Levante suas mãos. Aqui estou eu. Deixa-me testificar para o leiteiro. Deixa-me testificar para qualquer um que eu possa fazer algo. Deixa-me fazer algo, Senhor. Eu não peço para ser um pregador. Eu não peço para ser isso. Porém, Senhor, se eu sou um fazendeiro, faz-me um fazendeiro que possa testificar o meu fazendeiro vizinho. Deixa-me ser um fazendeiro que, quando eu vender o meu grão, eu possa testificar ao operador de máquina de cereais. Deixa-me ser um fazendeiro. Eu sou uma mulher, deixa-me testificar ao homem do seguro. Deixa-me testificar ao leiteiro, ao jornaleiro. Deixa-me fazer algo, Senhor. Deixa-me ir no bairro e cair no agrado da minha irmã, aqui perto de mim, que é má e pecadora. Deixa-me dar-lhe o testemunho com gentileza. Deixa-me cobrir a minha face com as minhas asas de humildade. Deixa-me cobrir os meus pés do mesmo modo. Deixa-me ser reverente em tua presença. Porém, envia-me com as duas asas, Senhor, rapidamente a alguém. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Nesse respeito, vamos todos nos pôr de pé, então, e fazermos serviço de consagração a Deus. O Todo-Poderoso está aqui. Vocês creem nisso? Nós estamos em sua presença divina. Não esqueçam isso agora. Sua presença está bem aqui, do mesmo modo que estava. Francamente, desde que eu tenho estado aqui de pé, eu tive 4 ou 5 visões que já aconteceram. Isso é correto. Isso é correto. Houve mais que 2 ou 3 pessoas que pertencem aqui à igreja que não disseram nada. Porém, isso está aqui do mesmo modo. Correto? Agora, o que nós queremos fazer, cada um de vocês de sua própria maneira, vamos nos consagrar a Deus. Nós vemos os sinais aparecendo de sua bendita vinda. Vede e contemplai, as folhas da figueira agora estão se tornando verde. O evangelho do reino tem ido a cada nação e nós estamos perto, o fim se pode ver. Isso é correto, isso é correto? Então, alegremente, nós anunciaremos a mensagem de sua bendita aparição. Logo ele vem em glória para dizer a todos: então acordai, vós santos do Senhor, porque dormitar quando o fim está se aproximando. Aprontemo-nos para essa chamada final. Amém. Amém.
As nações estão se rompendo, Israel está despertando. É uma nação agora. Os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horror. Isso se vê chegando logo em breve, não somente as nações, porém as igrejas, retornai, ó dispersos aos vossos. O dia da redenção está perto, os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do seu espírito, vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus estão negando. E Jesus, o Cristo, é o nosso Deus. Você sabe que eles estão. Porém, nós andaremos onde os apóstolos pisaram. Pois o dia da redenção está perto, os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Remova esta fumaça iluminacional. Remova esta fuligem mundana. O sangue de Jesus Cristo é mais do que suficiente para limpá-lo. Olhe para cima, deixe suas lâmpadas estarem brilhando. Tome aquelas asas e voe até alguém logo em seguida. Vamos levantar nossas mãos agora e dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai Celestial, consagrando-me a Ti nesta noite, Senhor, com esta igreja, pois esta mensagem rígida, dura, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aqui está a minha igreja, Senhor, que eles cubram suas faces com reverência, que eles cubram seus pés em humildade, que eles tenham a coragem de voar com esta mensagem rapidamente até alguma outra pessoa. Concede isto, Senhor. Que eles testifiquem com gentileza, sejam o sal da terra com seu Salvador disso. Senhor Deus, este é nosso sacrifício, esta é a nossa oferta, esta é a nossa ação de graça. Isso é o que nós ansiamos, Senhor. Envia-nos hoje à noite a alguém que esteja perdido. Que nós possamos trazê-los à igreja amanhã de algum lugar. Que nós possamos ensiná-los o caminho do Senhor. Que eles possam ser salvos, Senhor, pois é mais tarde do que nós pensamos. Concede isto, Senhor, que nós realmente tenhamos essa intenção em nossos corações. E enquanto nós falamos isto, Senhor, toma uma brasa de fogo do Espírito Santo do altar do Calvário. Toca cada coração e lábios da noite, Senhor, para que nós não falemos mentiras, para que nós falemos a verdade. Toma-nos nesta noite, Senhor, apenas o que nós somos. Todos nós não somos pregadores, todos nós não somos profetas, todos nós não somos faladores de língua, todos nós não somos obradores de milagres, porém, todos nós temos algo a fazer. Mostre-nos onde está, Senhor, testificar, cantar o teu louvor. E como o pão sobre a água retornará algum dia glorioso. Concede isso, Senhor, aqui estamos nós. Envia-nos aos nossos vizinhos, para onde quer que nós possamos, para o nosso companheiro, e dizer-lhes da vinda do Senhor. Concede isto, Pai. Abençoa-nos agora, que nós possamos ter bom descanso em nossos corpos hoje à noite. Aleluia. Que nós possamos nos levantar e vir à igreja pela manhã, e que Tu fales tão poderosamente amanhã, que Tu não deixarás nenhuma pedra por fazer. Que cada homem saiba como entrar nisto. Ensina-nos, Senhor, nós estamos esperando. Ensina-nos pela manhã como chegarmos a esta medida completa, onde nós possamos ser filhos e filhas de Deus. Nós esperamos em Ti, Senhor, com a brasa de fogo pronta para ser colocada em nossos lábios. Nós estamos esperando, Pai, no nome de Jesus. Agora, com nossas cabeças inclinadas, eu pedirei ao pastor, então, para vir à frente para a cerimônia de despedida. Deus os abençoe, espero vê-los pela manhã, então. Deus esteja com vocês, cure todos os enfermos e aflitos entre nós. Faça de cada um de vocês eu sinto cheio do Espírito Santo agora mesmo. Eu sinto o Espírito Santo, eu sinto a sua presença. Eu sei que Ele está aqui.
Eu estou certo que Ele está aqui. Eu o vejo. Eu sei que Ele está aqui. Eu o vejo se movendo. Essa grande coluna de fogo. Glória à manifestação de seu ser. A deidade de sua presença. Seu augusto ser. Obre com as asas desse povo. Não deixe que nenhum deles se perca. Eu oro. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por essa mensagem. Feliz de coração pelo que Deus fez, está fazendo para conosco, irmãos. Isso é maravilhoso, né? Ouvir uma mensagem como esta, só Deus para nos abençoar mesmo. Deus abençoe a todos, né? E convidamos você para sábado próximo, nós temos culto de celebração da Santa Ceia, culto de ceia aqui, lembrando do Senhor, aqui ao Luiz Machado. Deus abençoe a todos, né? Quero agradecer os irmãos pela conexão, os que eu tenho nome aqui. Tem Davi, Paula Martins, Daniel Santos, Wesley da Silva, José Quintiliano e Pedro Roberto. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção. E volte a estar conosco, conectado na palavra, para ouvir Deus falar conosco. Estamos sempre nesse horário, né? Às vezes na quinta-feira na igreja, mas hoje estamos aqui, né? O nosso culto é sempre quinta-feira. Mas nós estamos felizes pelo que Deus tem feito para conosco. E a próxima mensagem, nós queremos ouvir, pela graça de Deus, a mensagem porque nós somos uma denominação. Vai ser de muita ajuda, de bênção para o povo de Deus. Amém? Deus abençoe a todo mundo. Muito obrigado. Boa noite em nome de Jesus Cristo. Vamos encerrando com o irmão Nazareno. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos. Nos conflitos de minha alma, na batalha contra o mundo, nessa luta tão diária, sozinho não estou. Tenho um amigo verdadeiro, invisível, mais presente, que nunca me abandonou. É Jesus o Nazareno, esse amigo de quem falo, é Deus forte de amor. É o príncipe da paz, Pai da eternidade, o grande Consolador. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me vê. Aleluia. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente a liderar. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele
vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou, tem dois olhos que me vêem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou, tem dois olhos que me vêem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento e logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente ao ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte parando em guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer.